bem-vindos! Estamos começando, pegue seu café, seu vinho, vem com a gente descobrir o que elas querem. Isso, né, hoje amiga? com mais um episódio, né, dessa série aí de maternidade. Isso para mães, né, falar direto com mães sobre crianças, Desenvolvimento desenvolvimento. infantil. Hoje com uma ilustre convidada, a Kelly, que é médica, pediatra e muitas outras coisas mais que vocês vão descobrir ao longo do episódio. Sim. Temos um bônus aí que a Kelly, além de especialista em autismo, né, que a gente vai falar bastante, que é um tema aí super em alta, né, muito interessante. Além disso, ela também é mentora de médicos, então a gente também vai conversar um pouquinho com ela sobre carreira. Com certeza. Obrigada, Kelly, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Conta pra gente, então, como começou a sua trajetória, assim, na medicina mesmo? Olha, quando eu decidi fazer medicina, não sei se é por aí, né, que a gente começa, foi com 14 anos. E eu sei que precisa de muito foco, né, precisa de muito estudo, vocês sabem. E aí eu falei, não, quero fazer medicina, é isso. Eu lembro que as pessoas acabavam até me desencorajando, ou falando, é muito difícil, é muito concorrido, são 100 pessoas por vaga, ou mais de 100 pessoas por vaga. E eu virava para as pessoas, né? E, lógico, era algo que realmente foi uma inspiração, né? Quando eu decidi fazer para ajudar o próximo, para realmente transformar a vida das pessoas. Eu falava assim, eu só preciso de uma vaga. Eu não preciso de outra, eu só preciso de uma. E essa vaga vai ser minha. Isso aí, só precisa ter uma. E estudando, né, muito, focando bastante na questão da medicina, né, sempre fui muito estudiosa. Aí entrei na Unicamp, aí comecei a minha carreira ali, né, estudar e Seu decidir. caminho. Exato. E aí, como você decidiu? Porque a gente estava conversando, né? Você falou que fez pediatria mesmo, né? E demorou um tempinho até você encontrar essa paixão aí pelo autismo. Como é que foi? Como é que você achou? Bom, eu falo que não fui eu que escolhi a pediatria, né, foi a pediatria que me escolheu. E foi realmente algo muito, muito gostoso, assim, porque eu, no ambulatório de pediatria, no 6º ano de medicina, até então eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. E aí eu decidi, ou decidi não, né? A pediatria me escolheu pelas crianças, né? Eu falo que tinha uma criança muito grave, muito comprometida, vamos chamá-la aqui de Miguel. Ele tinha doença de Crohn, muito grave, tinha cirurgia, gastrostomia, e aí ele sempre ficava um pouquinho tristinho, né, muito choroso, e aí eu falo que a minha alegria era ir lá e fazer ele sorrir, então eu fazia alguma gracinha, trazer algum presente para ele, lia algum livro, e aí eu fazia ele sorrir, e todos os dias eu ia no ambulatório e na enfermaria, parecia que eu estava indo para o parque de diversões, né, parecia que não era um trabalho, né? Era uma sensação muito boa, era algo muito gostoso. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Ah, que lindo. E aí eu decidi fazer pediatria. Sempre gostei muito de todas as áreas da medicina, assim, mas realmente a pediatria me conquistou. Legal. E você ainda não tinha filhos? Não. As filhas, né, vieram depois. E o autismo também foi um caminho, né? O primeiro eu me especializei em amamentação, né? Então eu tenho essa especialização, sou consultora internacional de amamentação, tenho título internacional e cursos nessa área, também ministro cursos nessa área de amamentação, realmente fui a fundo, estudar no Canadá, e realmente foi uma temporada, né? Eu falo que eu ainda, obviamente, todo o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi, que eu vivi, não foi perdido. Mas a história do autismo começou com a minha filha. Com 8 meses de idade, a minha primeira filha, Esther, ela começou com alguns sintomas, algumas coisas que me chamavam um pouco a atenção. Né? Uma delas é que ela não olhava para mim na mamada. Então, apesar dela olhar em outros momentos, tudo, quando eu estava amamentando, ela parecia aquele olhar meio desatento, né? Até então, mas é assim mesmo, né? Com 5, 6 meses, ela olhava para tudo, menos para mim, né? Às vezes eu tinha que fazer ela olhar para mim, mas tinha que fazer muito esforço, muito malabarismo, né? Muito estímulo. E aí, aí isso me chamou a atenção, procurei também ajuda. Ela fazia alguns movimentinhos com a mão, assim, que parecia um flapping, né? Parecia uma estereotipia.
E até uma amiga minha que trabalhava com essa área de autismo me chamou a atenção, falou: Kelly, será que isso não é alguma coisa, uma busca sensorial, com todo o cuidado, né? Uhum. Que ela teve também de trazer. Médica também? Não é médica. Ela trabalha com essa parte de autismo hoje. Ela tem um filho autista e Uhum. ela começou a trabalhar com isso também. Uhum. E aí veio essa suspeita. Eu falo que perdi o meu chão, Uhum. né? Um pouco. Foi bem difícil. Foi uma fase que chorei muito. Sabe, é algo que machuca, né? Não era nem o diagnóstico, mas sabe, esse risco, essa suspeita de não saber. E aí eu fui atrás. Preocupação, né? Sim, a preocupação do futuro, né? Eu sei que muitas mães estão assistindo esse podcast. Eu falo que essa dúvida, né? Essa angústia que traz, não só pelo diagnóstico, mas o que vai ser do meu filho, como vai ser o futuro, essa incerteza que você talvez esteja vivendo agora, pode acontecer. E trazer essa angústia, mas de fato, assim, não pode te paralisar, sabe? Não pode falar ou trazer a negação, né? Você até querem como psiquiatra, sabe? Tem as fases do luto, então muitos pais lutam literalmente com isso, de não acreditar, não aceitar o diagnóstico. Eu falo que eu passei muito rápido por essa fase, não era nem que eu não aceitava, mas eu falei, não, eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu falei, o que eu preciso fazer para estimular minha filha? E aí eu fui atrás de psicóloga, eu conversei com vários psicólogos, psiquiatras na época, também especialistas nessa área, e comecei a estudar muito. Isso foi 2019 para 2020, né? E aí foi a avaliação, começamos as terapias e veio a pandemia. Nossa, mesmo. Aí tudo online, fecha tudo, como é que eu vou fazer? Né, os estímulos. Então fui para cursos, estudar a fundo, e era eu e minha filha estimulando 24 horas por dia. Né? Estudei muito o método Denver, que é muito usado para bebês, né? Estimulação precoce, intervenção precoce. Me apaixonei pelo método. Depois também fui estudar a ABA, né? A ciência da análise do comportamento. E agora fazendo pós-graduação, outras certificações. Falo que esse mundo ele nos cativa muito, né? E aí minha filha também foi muito beneficiada dessa intervenção precoce. E aí virou a minha missão de realmente poder trazer essa informação para os pais, de que não pode esperar. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, é importante já intervir. E você, então, a tua filha, ela tinha quantos meses quando você começou o primeiro sinal para você começar o primeiro estímulo, assim, de verdade? Ela tinha 7 meses quando começamos a fazer o diagnóstico. Era dezembro, né? Final do ano, então festa, final de ano, todo mundo viajando, não tinha ninguém fazendo terapias, nada. Era assim, aquela meio de entre Natal e Ano Novo. E aí, em janeiro, eu já entrei em contato com as psicólogas. Falei, quando é que você volta? Liguei para amigas, né? Inclusive conhecidas, né? Mayra Gaiato, Dr. Tiago Lopes, que é psicólogo também. Na época, e já consegui marcar uma avaliação, mas aí só para fevereiro, né? Então, ela tinha lá pelos seus 8, 9 meses. Começou o estímulo, assim, as terapias em fevereiro. Hoje Mas ela foi tem bem quantos anos? Hoje ela tá com 4 aninhos. E ela fechou o diagnóstico? Então, ela fez muitas terapias, né? Eu falo que foi online, e o online deu muito certo até, Na sabe? pandemia, né? Mas porque realmente eu fui a facilitadora ali, Tava a lá. terapeuta. Eu fui a terapeuta da minha filha, né? E uma coisa que é importante é os pais não acharem que só depende dos terapeutas. Não depende só dos terapeutas, dos psicólogos. Depende muito do engajamento dos pais estudarem, dos pais aprenderem, sentarem no chão para estimular o filho, né? Óbvio, estudar, saber como, mas fazer isso em casa. Porque não adianta fazer algumas horas de terapia e não fazer isso em casa também. Mas, no fim, ela acabou não fechando. Com 2 anos, ela teve alta das terapias. Que bom. Os sintomas, eles amenizaram completamente. E ela, como eu conversei, não tinha sinais de risco. Não tinha o diagnóstico fechado, ela era muito pequenininha. E aí, ela acabou não fechando o diagnóstico, não teve todos os critérios para E isso. você acha que por você ter abordado bem precoce e estimulado ela, talvez tenha sido o motivo dela não fechar? Eu acredito que sim, É difícil de saber, né? Não Porque, dá pra poxa, saber com o que certeza. aconteceria se não tivesse estimulado? Mas eu não me arrependo em nenhum momento, em nenhum segundo, porque
a terapia só pode fazer bem para a criança, né? Então, às vezes os pais ficam correndo atrás do diagnóstico e esquecem das terapias. E aí passa um ano, passa 6 meses até, e a criança perdeu 6 meses, perdeu um ano de terapia que ela poderia estar fazendo. E, ai, não, porque não tem o diagnóstico ainda. Mas por que não estimular? Não vai fazer mal, né? Exato. E faz E- diferença no prognóstico da Faz. doença, você estimular antes? Faz absurdo, inclusive tem estudos já que mostram, né, que você pega dois grupos, né, tem um estudo que fala isso, você pega 2 grupos de crianças com risco, por exemplo, o irmão é autista, então existe um risco aumentado, ou um dos pais é autista, existe um risco muito grande dessa criança ter. E aí eles fizeram acompanhamento do desenvolvimento e estimulação. Um grupo foi estimulado com muitas horas, intensidade, né, de qualidade, e o outro grupo não foi. O grupo que foi estimulado, o percentual que evoluiu para autismo foi assim significativamente menor do que o grupo que não foi. Então já tem estudos que mostram isso. Ah, então é provável mesmo. E eu sou apaixonada por intervenção precoce, eu acho Sim. incrível. Porque, assim, o autismo, né, já tem vários estudos falando sobre a neuroinflamação, né? Até Sim. pós-morte de estudos cerebrais das crianças que acabaram falecendo com autismo, né, eles viram que tem uma neuroinflamação muito grande, né? E Uau. tanto que isso além das terapêuticas, né, tem se usado muito a parte nutricional, Sim. né? Que faz realmente uma mudança e uma virada de chave na criança. Mas óbvio que quanto mais cedo, né, a criança for exposta a tudo isso que tem, né, melhor. Eu tenho até um primo casado com a minha prima que ele tem o sobrinho dele, né, teve o diagnóstico lá na Austrália. Ah, E aí ele estava falando como é aquém os estudos, não só os estudos, mas assim, a disponibilidade de tratamento das crianças lá. E eles Sério? eles mudaram para lá porque tiveram uma oportunidade de trabalho, ela é médica. E aí eles estavam falando de voltar para cá, né, para ter mais aparato mesmo, né, de terapêutica, de Caramba. instrução, de tudo. A gente não imagina. É muito É. diferente, assim. Então, isso que você falou, né, Kelly, acho que as mães e pais, quando perceberem algo, né, ou alguém, né, falar assim, Aham. olha, quem sabe, investir... Saber que faz diferença. É, aí, vai ver logo. vai ver essa É. dificuldade de aceitar, Aham. né? Mas quanto antes você for procurar ajuda, melhor, né? Sim. E aí, então, vamos aproveitar. Você comentou algumas coisinhas aí quando você contou que você reparou, não olhava no meu olho, Aham, mexia a aham. mãozinha assim, né? Estereotipia. É. Então, explica um pouquinho assim, o que a mãe tem que ficar atenta, assim, qual o sinal? Bom, alguns sinais que eu acho importante até você consegue já identificar ou rastrear risco antes de 1 ano, porque fala muito, né, há 2 anos, não fala, então tem que procurar ajuda. E tem sinais antes de 1 ano até de idade que você já pode procurar, ou pelo menos uma avaliação. E antes de 1 ano de idade, uma criança, por exemplo, que ela não aponta, né, 10 meses mais ou menos, 9, 10 meses a criança começa a apontar, ela não olha nos olhos dos pais ou não interage com os pais. É uma criança muito quietinha, então é aquele bebê que, nossa, nem parece que tem bebê na casa, não dá trabalho nenhum, fica ali horas e horas, assim, se deixar brincando com um brinquedinho sem ter a intermediação outras dos pais, tipo, Uhum. puxa, dá grito, né? A criança quer atenção, a criança brinca um pouquinho e logo depois ela quer o colo, ela começa a dar gritinho pra falar assim, olha pra mim, brinca comigo, né? Eles se fazem entender. Então, se for ver a base do autismo, né? É transtorno de comunicação, déficit de comunicação e socialização. Então, a comunicação, ela vem antes da linguagem, da fala. Nós estamos comunicando todo o tempo com linguagem não verbal, gestual, e a criança já se faz entender. Então, aquele grito, a criança, você sai do ambiente, ela grita, chora, aí você volta, ela dá aquele sorrisinho. Isso já é uma interação social. Né? Então, aquela criança que não sorri, não olha, né? O olhar na mamada é algo que a mãe pode ver muito cedo. Muito cedo. A partir de quando? Não a partir de 1 mês, né? Que o bebezinho nem enxerga muito bem. Mas a partir de 3 meses, 2, 3 meses, se o bebezinho, ele não olha... Vamos colocar 3, né? Para as mães não ficarem assim. Mas o bebê não olha quando você faz aquele encontro, né? Do olhar, você interage, fala, bebezinho e tal. E ele olha para você, dá aquele sorriso.
eu não falo que é autismo, sabe? Não, só Mas ficar alerta. sinal de será alerta. que não vale a pena você comentar com o seu pediatra? Olha, eu acho que ele não tá olhando para mim na mamada. Será que tem alguma coisa, né? E pediatras também não escutem a mãe, né? Eu falo tanto isso porque o instinto de mãe é poderoso. Eu falo muito para os pais, vocês são os maiores especialistas dos seus filhos, vocês estão 24 horas com eles, vocês conhecem seus filhos a fundo. O pediatra, às vezes, ele vê uma foto, né? Por mais que acompanhe todo mês, é uma foto do mês. Vocês estão o tempo todo, então falem para os seus 4 horas, filhos. né? Outros sinais, né? Então, a criança pode ter um atraso motor, né? Não tem estudos recentes que falam que o autismo ele está muito relacionado com transtornos motores, não é critério diagnóstico, tá, gente? Mas está muito relacionado a, por exemplo, hipotonia, principalmente em autismos mais graves, né? Nível 3 de suporte. Então, aquela criança muito molinha, que não sustenta a cabeça, tem um atraso, né, para sentar, para andar. Sabemos que a prematuridade, por exemplo, aumenta o risco de autismo. Então, poxa, ter uma atenção, uma triagem, uma avaliação mais profunda desses pacientes que nascem prematuros, né? O pediatra, mês a mês, estímulos, com fisioterapia precoce. Com 9 meses, eu brinco, aquela criança que já tem que existir. Né? Ela existe, ela chama atenção, ela briga, ela balbucia, então fala babá, mamamã, dadadá, começa a sair as palavrinhas. Então, se não começa a fazer isso, chama atenção, dá tchau. Até 1 ano, a criança responde pelo nome, então você chama Pedro. Ele olha 100%? Não, 100% ninguém olha, porque ninguém é robô, né? Robô olha 100%. Mas 80% das vezes a criança precisa olhar e responder o nome. Então, são coisas que chamam a atenção. E as estereotipias são aqueles movimentos repetidos com a mão. Isso. Certo? Pode acontecer também, estereotipia, né? Então, às vezes, o movimentinho, a minha filha fazia muito com a mãozinha e o pezinho. Às vezes é um balanço na cabeça, assim, fica balançando, girando sobre o próprio eixo. Criança que gosta muito, assim, aquela coisa dos detalhes, então pega o brinquedinho, olha meio de lado. Isso já um pouquinho mais pra frente, depois de 1 ano, mas gira a rodinha. Tá sempre com o mesmo objeto, né? Porque o autismo, né, ele tá muito ligado aos detalhes, não ao todo, muitas vezes, né? Então, ele olha, mas com uma proximidade e aquele olhar meio de lado. Não sei se vocês já repararam, mas o autismo, muitas vezes, ele deita, a criança deita e quer brincar com o brinquedo deitado. Isso chama atenção. E, em vez de brincar com o carrinho de maneira funcional, então, poxa, o carrinho, ele faz vroom, ele sobe e desce a montanha, não, ele fica só daquele mesmo jeito, girando a rodinha. Né? Ou, eu falo de girar porque eles gostam desses movimentos repetitivos, dessas coisas que giram, às vezes coisas que brilham. Isso chama atenção. Eu tenho o filho da minha prima, né, que eu lembro que a minha mãe mandava foto dele e eu falava, ai, meu Deus, eu quero estar errada, sabe? Ai, Da sim. foto, você vê por causa daquele olhar mais parado, assim, né? Quando Só ele tava pela no meio foto. das crianças, tipo, você via todas as Aham. crianças sorrindo, brincando da mesma idade, e ele parado, assim, aquele olhar muito parado, né? Ele Às vezes um pouquinho mais de interagia, ladinho, né? lado, aham. E pro menino chama mais atenção, né? Eu falo que as meninas, elas são mais difíceis também de diagnosticar. Ele é menino, né? É menino. Um menino. Os O que dois é- que tem na minha família são meninos. Tá, é muito Gente, mais comum. E realmente é muito difícil você chegar, mesmo da família, né? E Muito. falar e avisar. Então é muito difícil, porque outro É. dia eu também fui em um evento de família, só que da família do meu namorado, assim, era um amigo, não era família. Assim, totalmente distante de mim. E eu passei assim na sala 1 hora e vi ele fazendo bem, bem forte, assim, as estereotipias com a mãozinha. Nossa. Aquela que faz assim, sabe? Sei. E era muito, aí eu falei, comentei com ele, mas não, é muito difícil É muito você ir dar, difícil. né, dar Porque um toque, tem a vai negação procurar. também, né? É, Dos pais, assim. Tem. A maioria das vezes o pai vai negar, né? Sim. O pai e a mãe. A maioria das vezes. É assim, difícil. mesmo que tenha instrução. Sim, sim, Já vi até. pais médicos, né? Sim. E Tem uma diagnóstico. forma mais fácil de você dar um toque? Olha, eu acho que é com muito carinho. Não falar, é autismo, mas olha, não sei, mas esse movimento parece algo. Talvez seria interessante você comentar com o Avaliar. seu médico, seu pediatra, avaliar. Talvez seja alguma questão relacionada ao desenvolvimento.
enfim, porque até quando você fala, por exemplo, no consultório, até quando você dá o diagnóstico, os pais não acreditam, né? Então, nem sempre, né? Alguns já vão lá prontos, sabe? Prontos por quê? Porque Leira. já sabem, já tem muita suspeita. Muitas vezes a mãe vira pra mim e fala, Kelly, isso é um alívio. Porque todo mundo dizia que eu era louca, que a minha filha não tinha nada. E eu virei pra ela e falei, não, a sua filha é autista. E assim, com todos os sinais. Sim. E ela se sentia desacreditada, né? A ponto de falarem pra ela que quem precisava de ajuda era ela, quem precisava de psicóloga era ela, que ela tava vendo coisa. Credo. É mais E assim, comum, né? clássica. Clássica, sim, mas com muitos sinais. Mas, porque é menina, porque tem outras coisas que não são tão iguais aos meninos. Aí, não é, coisa da sua cabeça. Sim. E É como muito você difícil. faz o diagnóstico, assim, a mãe que vai te procurar, ela já, a maioria das vezes já te procura porque sabe que você trabalha com isso, e aí você acaba, né, tendo outras especialidades multifuncionais para te ajudar, como que é? Sim, olha, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. É lógico que existem inúmeras escalas, avaliações que são maravilhosas. O DSM-5 tem os critérios diagnósticos lá. Então, eu falo que é a nossa Bíblia, né? A Bíblia da psiquiatria, né? E desses transtornos todos, não só do espectro autista, mas também no neurodesenvolvimento. E nós realmente não fugimos daquilo, sabe? Porque... E saber como que é a manifestação ou a característica de acordo com a idade e com se a criança é menino ou menina, tem particularidades. Mas converso muito com a mãe, então tem uma entrevista, tem uma anamnese, né, muito longa. Muitas vezes eu mando também um formulário antes para a mãe preencher. Eu peço vídeos, então é algo bem completo, assim. E ainda assim, se existe dúvida, porque muitas vezes fica uma dúvida, principalmente nível 1 de suporte. Quando é chamado nível 1 de suporte, tá, gente? Que precisa de um mínimo de suporte. É considerado aquele autismo leve, né? Antigamente se chamava autismo leve, tá? Os sintomas são mais sutis. Então, deixa um pouco de dúvida. Às vezes tem outra comorbidade, como, por exemplo, um autismo e um TDAH, um autismo e uma superdotação, altas habilidades. Então, muitas vezes a gente também lança mão de uma avaliação com um neuropsicóloga, que é muito importante também. Então, alguns pacientes eu solicitei a avaliação para fazer os testes, para já começar... Você comentou no começo, não sei se é um teste Denver, é isso? Denver. Não, o Denver é um método, na verdade, é uma forma de estímulo, é uma metodologia de estímulo. Certo. É muito semelhante à terapia ABA, na verdade, é baseado no ABA. O ABA é uma ciência que se baseia em análise do comportamento aplicada, né, traduzindo do inglês. Mas você avaliar o comportamento, então todo comportamento tem um antecedente e tem uma consequência. Então você vai, por exemplo, até o fato da criança, sei lá, fazer uma birra, por exemplo, se jogar no chão. Qual que foi o antecedente daquilo? E qual a consequência? Então, você vai modelando o comportamento. Eu olhar para você e falar bom dia e cumprimentar é um comportamento. Entendeu? Eu sentar na mesa para comer e pegar o garfo e tudo é um comportamento. Quando a gente fala de comportamento na ciência, é muito amplo. Não é só ir ali e falar, eu estou me comportando bravo, irritado. Não, tudo tudo. que a gente faz, né? E o Denver, ele se baseia, é muito usado para crianças pequenas, né, abaixo de 5 anos, porque eles são terapias mais naturalistas, mais dentro do ambiente da criança. Então, você não vai colocar a criança numa mesinha, falar, olha, agora você vai fazer esse comportamento. Não que hoje o ABA está muito mais flexível, né, das origens. Mas o Denver é a criança no chão, é você buscando o olhar, o sorriso da criança, é você engajando ela no que ela já está fazendo ali. Eu brinco com o carrinho, eu só giro o carrinho. Tá, aí o terapeuta vai lá e gira o carrinho junto. Olha só, gira o carrinho. Aí a criança olha para você, o carrinho faz vrum, vrum, vrum. E aí a criança começa a olhar, entendeu? Porque aí você já está variando, você já está brincando com o carrinho de forma funcional. Sim. Então você está ensinando para a criança como brincar com o carrinho, não só ficar girando a rodinha. Então é muito legal. Entendi. Isso é um já é o resumidamente. desenvolvimento, E por que você acha, Kelly, que tem aumentado o número de diagnósticos?
Olha, tem algumas explicações, né? Na verdade, o autismo antes, ele não estava dentro do espectro, né? Então, antes era transtorno do espectro, antes era o autismo. E tinha Asperger, tinham outras síndromes, como síndrome de Tourette, que não entrava no diagnóstico. Hoje é um espectro, eu brinco que eu falo assim, é um guarda-chuvinha, né? Então, dentro do guarda-chuva, ele tem algumas frentes. E vai desde um paciente, né, uma criança que tem um Asperger, que não se chama mais de Asperger, mas muita gente sabe o que é, conhece, né, por conta de filmes, né? Crianças autistas com superdotação, com alguma inteligência e tal. Entra síndrome de Tourette, entra outra, né, por exemplo, síndromes genéticas que têm o autismo como também comorbidade, autismo leve, moderado, grave, né, ou aquele nível 1 a 3 de suporte. Então, aquilo que antes você chamava assim, é autismo, é um pontinho ali daquele quadro, virou um guarda-chuva. Então, automaticamente já aumentou, certo? O diagnóstico. Por classificação, não porque aumentou mesmo, mas... E antes alguém que não era classificado, Exato. agora entrou. Agora entrou no espectro. Tá. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que o autismo, ele também está sendo mais conhecido. Existem mais pessoas que estão falando sobre ele e existem mais diagnósticos que antes passavam batido, né? Então, aquela criança nível 1 de suporte que, enfim, ele é sempre meio esquisitão. Na vida adulta, não gostava de falar com as pessoas, se isolava, nunca casou, sei lá. Enfim, acho que se você for pensar... É o jeito dele. Todo mundo tem um tio que era assim, sabe? E aí, na vida adulta, vai descobrir que é autista, ou às vezes porque o filho nasce autista, um autismo mais grave e tal. Aí, tá, então era autismo. Então, não tá passando mais tanto do radar, do nosso radarzinho ali, do autismo. E também porque o estilo de vida, o comportamento mudou, né? Então, tem a questão nutricional, algumas coisas que poderiam justificar. Tem a questão de... as mulheres e os homens estão tendo filho mais tarde. E isso implica porque o homem, por exemplo, e mais até do que a mulher, acima de 40 anos, quando tem filho, aumenta muito o risco de autismo. Olha, viu? Mais do que a mulher. Desculpa. Olha só, pois é. Não somos só as mulheres as culpadas, né? Culpadas, que já tem muita culpa aí. Não, porque falam que homem não tem esse problema de exato. espermatozoide. Mas aumenta o risco. A qualidade vai. A qualidade, enfim, do espermatozoide, essas coisas. Sim. Que as mutações ali, porque o autismo tem uma base genética muito forte, multifatorial, mas uma base genética forte. E prematuridade. Então, por exemplo, mulher mais velha, às vezes também mais risco de prematuridade, está tendo mais prematuridade, até por múltiplos, né? A questão do FIV, indiretamente aumenta, né? Prematuridade aumenta muito também o risco de autismo. Outras síndromes genéticas aumenta também. Eu vi um estudo que parto cesárea aumenta em mais de 20% também. Então, também, parto cesariana, até porque eles falam que não é um fator de risco direto, ou seja, cesárea aumenta autismo. Não é que a cesárea tem esse poder, vamos dizer assim, poder, né? Mas porque a cesariana, muitas vezes, por que foi cesariana? Porque tinha algum risco, tinha diabetes gestacional, tinha uma hipertensão, foi um prematuro, ou tinha algum fator de risco, né? A nossa neonatal. Foi o fato de ter sido cesárea. Provavelmente não, mas porque... Por que foi cesárea? Porque tinha alguma implicação de risco que aumentou o autismo. Aumenta a chance. Então, até para as mães não ficarem desesperadas, tá, gente? O que eu vi foi também falando dessa questão da microbiota. Que aí também não dá para comprovar a relação causal, né? Não dá para dizer que é a causa, mas que quando o parto cesárea e o parto natural, né, tem a diferença já na formação da microbiota. E aí essa diferença que é uma das explicações que eles colocaram, né? Que aí poderia explicar, aí até fizeram estudo dando probióticos, assim, e comparando. Mas assim, nada que dá realmente para culpar mesmo. São coisas que... É como se você... Eu gosto muito da teoria do copo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma teoria que chama teoria do copo. É como se, assim, você vai enchendo aquele copinho. A hora que aquele copo enche,
e transborda, é autismo. Uhum. Se você vai enchendo o copinho, ele não enche todo, não é, Uhum. né? Então, às vezes, você vai colocando uma bola pequenininha. Ah, tem genética. Ah, uma bola maior, porque a genética é grande. Sim. Aí tem a bola, poxa, além da genética foi prematuro. Ah, além da genética, não teve estímulo quando era pequeno, ou teve alguma intercorrência, foi pra UTI, alguma coisa, anóxia, sei lá. Alguma infecção muito grave. Pronto, você vai aumentando a chance daquela criança, daquele copinho transbordar. Sim. E aí sim, você pode ter Um a mais, mais, né? com certeza. Então, Legal. e ao mesmo tempo é interessante porque, poxa, o que que a gente pode fazer, o que que nós podemos fazer para diminuir, tirar essas bolinhas do copo? Uhum. Porque, poxa, a genética já existe, beleza, você tem uma genética, mas e intervenção precoce, e estimulação precoce, e nutrição, né? Ela falou de neuroinflamação, você é endócrino, É. sabe o quanto que a nutrição é importante. Então, é como se você estivesse diminuindo esse risco. Sim. E eu acredito muito nisso, sabe? E tem muita coisa na ciência que, ainda não foi comprovada, mas, assim, com estudos randomizados, controlados, duplos cegos, mas tem muita coisa na nutrição, nessa questão da microbiota, que é maravilhoso, que você pode fazer muito pela criança. E até essa questão do que a gente já comentou em outro episódio dos espermatozoides. Sim. Então, como você disse, o homem Antes, mais na velho. preparação, Na antes. preparação, Então você vai ter filho, o casal quer ter filho, tem que preparar, gente. Então, às vezes, não é nem Vocês só sabem. porque ele tá mais de 40 anos, porque envelheceu o espermatozoide. Não, porque o do homem vai É, renovando, mas pela epigenética mesmo. Então, o que a gente Total. pode fazer? O que dá para ser feito? É cuidar do estilo de vida mesmo, né? Que acho vai que interferir principal. na epigenética. até antes de engravidar, né? Eu acho É. até importante, por exemplo, procura um endócrino, alguém que trabalha com isso, longevidade, por Sim. exemplo. Limpa o aquário, né? Você É. tem um aquáriozinho ali, que é o seu corpo, que você vai gestar uma vida. E não só a mulher, mas o homem também. Então, como que eu posso melhorar a qualidade desse espermatozoide? Alimentação, por exemplo, se fuma, para de fumar, né? Álcool Atividade em excesso, física. A mudança do Nós estilo de sabemos, vida, né? É, A Não, verdade e é hoje ainda essa. tem os disruptores ainda que a gente tem que tentar reduzir, porque é Verdade. impossível tirar totalmente, Com mas que também certeza. atrapalha, né? eu acho que essa questão aí do parto, né? Eu não concordo, não sei qual estudo que é, mas não concordo. Porque é isso que a Kelly falou, acho Sim, que sim. é uma gota a mais, né, só. E o autismo, ele antes, né, o diagnóstico dele era 1 a cada 5.000 pessoas, né? Há muito tempo. Então, É verdade. quando ele começou a ser estudado. Hoje, já se fala em estudos de 1 a cada 53, né? O último do CDC fala 1 a cada 34. Nossa, Você imagina, muito, assim, é. uma sala de aula de crianças, Sim. na nossa época tinha 30 e poucos crianças, né? Que vai ter um Tem autista. Alguma, sempre. pelo menos, teria. E eu vejo muito que, assim, a genética mesmo, né? Não foi que a genética vai mudar completamente, por isso está tendo os diagnósticos. Acho que são todos essas coisas, esses fatores que a Kelly falou, né? Kelly? Aham, E sim. também a alimentação mesmo, né? Das mães, dos pais, né? O que vem de industrializado, os químicos que tem usado, né? Tudo isso acho que corrobora para uma gestação não tão de qualidade mesmo, Sim, né? total. E aí o feto, ele vai ter todo esse prejuízo. Sim. Então, é prestar atenção nos pais, né, primeiro, que Sim. já vem com toda a carga, né, de todos os Sim. antepassados aí, e aí para ter os filhos para se preparar, né? Exato. Por exemplo, se você tem um filho autista, né? Como que vai ser essa segunda gestação? Se você fizer um planejamento, tudo certinho, uma gestação excelente, com uma nutrição excelente, um acompanhamento muito bom. Dentro, né, durante a gestação e antes também um pouco no preparo, faz muita diferença. Então, tem muita coisa que aumenta o risco durante essa gestação que dá para ser evitado e que você já está ali modelando essa genética. No caso, a genética que vai manifestar que é a epigenética. né? epigenética. E também é a mesma questão da cesárea, né? Que não é isso que vai realmente causar É diretamente. só para ficar bem claro. Mas acho que eu expliquei bem, né? Assim, Sim, porque sim, que... sim. Aham. Não, ficou. E também outra coisa, também é o aleitamento, né? Que a gente sabe que Eu também sou tem um fator. suspeita. Mas que também é a mesma coisa, né? Se der, ótimo. Se não, não vai ser isso que vai, não conseguir amamentar, vai ser autista. Não necessariamente. Sim. Até porque antes, né, existe um mito no autismo que falavam das mães geladeira. Dentro do histórico, né, de como o autismo surgiu, veio essa... Eu falo que é quase uma mancha, né? Porque ficou muitos anos a culpa nas mães, porque as mães eram consideradas
geladeira, né? Porque as mães que não interagiam, que as mães que não estimulavam, que é como se fosse geladeira, né? Elas não interagiam com os filhos seriam autistas. E não foi demonstrada essa relação causal, né? Então, só que por muito tempo pensou-se que era. E as mães muito tempo carregaram essa culpa, né? Sim, É bem com certeza. difícil, né? Foi. Ainda culpar Foi uma época... Até hoje as mães pensam, né? Por causa de toda essa teoria lá atrás que surgiu. Então, até hoje repercute. As mães falam, mas será que é por minha culpa? E mãe já carrega a culpa demais, né, gente? Sem precisar. Sim. E tem alguma dieta, assim, específica que você já ouviu falar ou que já estudou sobre que pode melhorar, né? O paciente que já teve o diagnóstico ou que tem alguns sinais? Olha, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? É claro que, como eu falei, hoje tem tanta coisa em relação à microbiota, neuroinflamação. Então, não é aquela coisa assim, tira o glúten, tira o leite, tira a lactose, que vai dar certo. Mas como que é o perfil desse paciente? Será que ele tolera? Porque se é uma criança que não tem tolerância ou tem uma disbiose, né? Ela vai se beneficiar muitas vezes de você fazer uma retirada ou entender se isso atrapalha a criança. Porque, por exemplo, se ela tem uma intolerância à lactose ou uma intolerância ao glúten, ou é celíaca mesmo, mas às vezes é uma intolerância. Ela vai ficar com uma irritação, às vezes não é verbal, e é uma criança que tem uma irritação, uma agressividade, falta de concentração, porque é como se ela se sentisse incomodada o tempo todo. E criança tem seletividade alimentar, o autismo, absurdo, é muito comum. Então ela come só, sei lá, salgadinho, toma leite o dia inteiro, não consegue comer frutas, legumes, carnes. É lógico que vai ter uma desbiose. Então, é nesse ponto que eu considero que a nutrição é importante. Ela não é determinante, mas ela pode melhorar muito. Então, é nem 8 nem 80, sabe? Não vamos falar, dieta não sei o quê. Mas, poxa, vamos olhar para a nutrição com esse carinho, esse cuidado que tem, né? Acho que todas as doenças, né, o processo mesmo do neurodesenvolvimento, essa parte da nutrição, ela precisa ser vista. Com né? certeza. Porque você vê a diferença que faz, né, na vida das crianças. As crianças que os pais conseguem segurar o açúcar, né, diminuir uma festinha ou outra, né, ter o contato com o açúcar só depois dos 2 anos. Sim. O tanto que é importante, né? Tem até alguns estudos que falam sobre aquela dieta anti-alergênica, que é você retirar todas as comidas mesmo que a criança, né, teria alergia, por exemplo, que você falou agora, né? Ao glúten, leite, essas coisas. E aí você retira e vê uma melhora, né? Só que ao mesmo tempo tem a crítica a esse estudo falando que como você vai tirar tudo se a criança ela também precisa se expor, né? Algumas coisas para que desenvolva o sistema imune dela. Então é muito tênue, assim, pensar em o que nós podemos fazer. Mas é claro, é sempre ir para o que funciona mais para cada criança, né? Sim. É um equilíbrio, né? Eu também sou alergista e imunologista. Fiz a residência também nessa área, né? Antes de entrar no autismo. E é legal, porque tudo isso nos soma, né? Eu não falo, conhecimento nunca se perde. Mas, de fato, tem nem 8 nem 80, né? Ao mesmo tempo que tem estudos que mostram que você ter contato com alergênicos, né? Até 1 ano de idade, tem algumas janelas, né? A tal da janela imunológica, é importante. Mas, ao mesmo tempo, se essa criança for alérgica, se essa criança tiver uma desbiose, aí precisa individualizar e particularizar mesmo. Mas eu acho que é esse cuidado mesmo, de não exagerar e, ao mesmo tempo, saber quando e tem dosar. realmente o risco, assim, falando dessa parte de alergias, né, que você falou, especialista, de você tirar completamente, né, algo da criança. Por exemplo, tirei o leite porque nem sabe, né, se a criança tem uma alergia, mas eu tirei completamente o leite. Daqui a uns 5 anos a criança tem essa exposição ao leite. É maior o risco dela desenvolver uma alergia mais grave? Olha, tudo começou com um estudo do amendoim, que foi um estudo grande, randomizado, controlado, cego, o Early Study, depois se alguém quiser pesquisar, né? Que nos Estados Unidos consome-se muito amendoim, né? Então eles são apaixonados por amendoim, dão amendoim para criança desde os 4 meses. Então eles fizeram um estudo para crianças que tinham algum histórico de alergia e seguiram dois grupos, né? Uma criança que tinha alergia, que tinha risco de alergia a amendoim, não tinha risco, ou, por exemplo, já tinha alergia a leite.
pelo risco de ter uma alergia ao leite, poderia ter alergia a outros alimentos. Então, eles introduziram o amendoim desde os 4 meses, porque lá a introdução alimentar é com 4, tá, gente? Mas o correto é com 6. E o grupo que não introduziu foi introduzir tardiamente. E eles observaram nesses 2 grupos que o grupo que introduziu precocemente teve menos alergia do que o grupo que introduziu tardiamente. Inclusive, crianças com mais risco e crianças que já tinham, por exemplo, uma alergia ou outra. Aí pensaram assim, poxa, vamos fazer então isso para tudo? Vamos fazer para o leite, vamos fazer para o glúten, vamos fazer para o ovo. Aí não se mostrou a mesma coisa do que o amendoim, por exemplo. O ovo, introduzir precocemente, tardiamente, não mudou. Mas não é legal introduzir o ovo com 6 meses? Não tem nutriente? Não é bom? Então, por que não introduzir? Então, assim, não é bom nem ruim, mas vamos introduzir porque o ovo é um alimento bom. Sim. Né? Já foi o vilão, né? Hoje em dia estamos amando. Antes era o ovo, era não sei o quê, cada hora é uma coisa. Então, o leite também. O leite tem alguns estudos mais recentes, né? Porque ele tem muita... Tem a questão do leite como é hoje, que tem muita caseína. A vaquinha não é mais a vaquinha de antigamente, né? Que era uma vaquinha que comia pasto, que era livre. Eu falo que era a vaquinha feliz, né? Não tinha tantos hormônios. Hormônio e tal. Enfim. Aí é óbvio que tem essa questão, né, de como é esse leite, de ser um leite melhor ou não, um leite de vaca. E se a criança, por exemplo, toma leite materno, né, não tem por que ela ter uma exposição ao leite de vaca tão precocemente. Então, foi mostrando que sim, a maioria das vezes, tempo oportuno, ok. Para alguns alimentos isso é mais válido, para outros não. Mas não é muito individualizado. Para o leite, aliás, tudo bem, não estou nem falando de introduzir o leite antes dos 6 meses, que seria aleitamento exclusivo. Né? No caso de um bebê que não está tomando fórmula, por exemplo. Mas mostrou-se que nas primeiras 3 semanas de vida, principalmente nos primeiros 3 dias, existe sim um risco aumentado para desenvolvimento de alergia quando você expõe aquele bebê ao leite de vaca, né? Ou seja, a fórmula infantil. Sim. Então, aquela famosa mamadeira, né? Ou dá o leite, dá um complemento aí, porque não tem leite a mulher na maternidade. Sim, isso aumenta o risco de alergia. De alergia, né? De alergia ao leite. Alergia, pode desenvolver alergia ao leite, não autismo nem nada. Mas tá. Por quê? Porque as velocidades, né, as celulinhas, quando nascem, elas não têm aquilo que junta, né, as velocidades chama tight junctions, ou junções firmes. Aí, essas junções, em vez de elas estarem juntinhas, elas estão um pouquinho abertas. E aí passa tudo. É como se fosse poroso, né, o intestino da criança muito bebê. E aí, óbvio, se você apresenta para o sistema imunológico algo que é estranho a ele vai, opa, peraí, tem alguma coisa, perigo. Com o alergista, eu estou mostrando, os soldadinhos vão lá, reação, inflamação, nananã. E aí, pronto, aí o sistema imunológico entende que aquilo é estranho. Sim. E aí você já está expondo essa criança ao risco. Mas pelo menos forma ali os anticorpos, né? Dessa forma não, né? Então, o que acontece? Forma, mas de uma maneira que a gente não quer, né? Você não quer que aquilo seja considerado estranho, né? No caso, bactérias, tudo, não. Mas, por exemplo, o leite que a criança está se expondo, teoricamente, não. Então, é aquela coisa do sistema imunológico muito exacerbado, ainda tá imaturo, né? Vamos dizer. Né? Que pende para alergia, né? Pode começar um processo autoimune mesmo. Sim. E aí pode desenvolver alergia ao leite de vaca muito precocemente, né? Que também vai ser ruim, porque vai mudar tudo a vida daquele bebê, né? Sim. Kelly, e que é muito falado hoje também, assim, voltando um pouco para o autismo. Como fazer o diagnóstico diferencial, se é realmente o autismo ou se é um déficit de atenção, que hoje em dia tem bastante também. Bom, o autismo e o déficit de atenção são 2 transtornos, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Que também é muito conhecido como TDAH. Então a gente fala de TDAH, né? Sim. E o autismo, as pessoas falam de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, se vocês ouvirem por aí, pode ser isso. É isso. O autismo, ele, como eu falei, tem um transtorno ou um déficit de comunicação e interação social muito forte. Então, é aquela criança que não interage, ela tem uma dificuldade de comunicação, ela não fala, né? E aí isso vai se mostrar em maior ou menor intensidade. Então, uma criança que fala, porém não entende ironias, não entende,
tem vontade de interagir com o outro, tem dificuldade de iniciar uma conversa, ou aquela criança que teve o atraso da fala ali e é não verbal mesmo, né? Um caso mais grave. Interação social, então não entende o comportamento, de olhar nos olhos, de ter o aprendizado através do social, de interagir com outras crianças, né, e tudo isso. Já o TDAH, ele não tem nada disso, então não vai ter déficit de comunicação, é uma criança que vai se comunicar, que vai interagir, não tem esse problema. A dificuldade do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a tríade, né? Hiperatividade, impulsividade e desatenção. Então, é uma criança que não para quieta, né? Às vezes, por isso, não consegue interagir muito bem. Mas é aquela criança que, por exemplo, a gente está aqui sentada, impossível. Ela levanta, ela senta, ela vai para lá, ela corre para cá, ela pega isso aqui, ela solta, ela pega aquele potinho, abre, aí, entendeu? É quase zero paz, né? Então, isso é uma hiperatividade. A impulsividade ela grita, ela não consegue conter a raiva dela, então explode a todo momento. Esse é o ponto de impulsividade. E a desatenção é aquela criança que esquece tudo, desligada, meio estabanada, esquece as coisas no lugar, né? Eu falo fala assim, só não esquece a cabeça porque tá presa, né? Esquece o estojo em qualquer lugar, né? Quando é escolar, né? Escolar muito difícil. O que acontece? Nem sempre vai ter os três. Ou não vai ter os três predominantes. Então, por exemplo, nas meninas, às vezes, até de novo nas meninas, né? Passa mais batido porque, às vezes, tem mais o componente de desatenção. Então, é aquela criança voada que, por exemplo, o professor tá lá falando na sala de aula, lá, tá pensando na morte da bezerra, tá olhando ali a mosca da parede. Sim. E aí, de repente, ela já perdeu 1 hora de aula e fala, nossa, o que o professor falou? Perdeu tudo. Sim. Né? E aí traz o quê? Às vezes um déficit de aprendizado, né? Alguma coisa assim. Mais desligada, né? E aí às vezes passa batido porque fica lá quietinha, não dá trabalho. Agora uma criança que pula, levanta, grita, anda pra lá e pra cá, bate. Aí ela vai chamar atenção na sala de aula, né? Sim. Então, o diagnóstico de TDAH geralmente acontece a partir de 5 anos, 6 anos. Né? E você tem que ter impacto na infância. O autismo também tem que ter impacto na infância. Então, você fala assim, ele é desatento, ele é desligado, grita com todo mundo, briga com todo mundo, é adulto. Será que é TDAH? Gente, você não tem na infância, você não teve essa história? Não, ele é só uma pessoa educada que precisa de colocar na linha, de limite, né? Que precisa prestar atenção nisso e trabalhar essa parte, a área da vida dele. Então, nem tudo é TDAH, sabe? As pessoas falam, tem TDAH. Não, peraí, calma, vamos sentar, vamos conversar. Como que foi isso aqui na sua infância? Às vezes tem que perguntar para os pais, né? Que ele não lembra. Mas é por aí. E o autismo, não. Aí o autismo é mais o hiperfoco, né? Então, em vez de ser distraído, né? Não, ela é foco. Então, uma pessoa que gosta muito de dinossauro, uma criança, ela tem foco em letras, tem foco em, sei lá, planeta, sistema solar, astrologia, e aquele foco que fala, você começa a falar de outro assunto, e assim, não cansa de falar. Então, são coisas bem diferentes. Mas esse hiperfoco, ele pode ser igual nas duas condições? Então, o TDAH, ele está muito baseado na motivação, né? Você tem realmente uma deficiência de neurotransmissores ali e você precisa de mais motivação. É como se você precisasse de mais motivação para focar. Então, se você tem alguma motivação muito grande, por exemplo, eu quero passar em medicina, né? Eu gosto muito de estudar ciência, sei lá, física. E aí você gosta daquilo, aí você pode entrar no hiperfoco dentro do TDAH e só ir naquilo. Mas não sei, quer acrescentar alguma coisa, né? Porque a Kelly é psiquiatra, fala também. Assim, complementa aí, o diagnóstico do TDAH, ele ele apareceu, na verdade, na década de 80. Então, ele é um diagnóstico mais recente, né? E vem só aumentando o número de pessoas com realmente esse CID, né? Que é o número lá da doença, né? O CID. Hoje eles falam em 1 a cada 10 pessoas vai ter. Uau, absurdo, né? É muito absurdo. É muita gente. Você fica pensando, será que é realmente isso? Ou, né, hoje em dia, a nossa atenção, porque o que é a atenção? Né? É a percepção que nós temos de algo, né? Nós temos a percepção aqui da tela, né, das pessoas que estão nessa sala,
dos objetos e tudo. Então, nós temos várias percepções, mas a atenção é você estar focada em agora eu estou olhando para aquele, a minha atenção está nela, né? Então, é essa a minha percepção de agora. E por isso que no TDAH muda, né? Porque você tem esse hiperfoco, você dá uma atenção apenas àquilo e todo o resto não importa. Verdade. Mas é muito... Hoje em dia, os diagnósticos vêm muito mais da atenção mesmo, porque nós não conseguimos mais ter, né? Tem até um estudo dos Estados Unidos que fala que com crianças, com bastante... Foram adolescentes, mais de 7 mil adolescentes em uso do celular. E aí eles foram ver se era realmente a atenção, que eles tinham algum distúrbio, né? Ou o que acontecia com o uso do celular. E foi comprovado que o adolescente ele pode ficar no máximo 60 minutos por dia para que isso não atrapalhe a atenção dele. Olha, porque o celular... Imagina só 60 minutos que o povo fica. Meu Deus. E eles ficam muito mais. E aí o celular é um mundo de coisas, né? Não é só... O celular não é uma tela. Ele é uma tela dentro de várias telas. É verdade. Então você fica buscando ali várias coisas e você tira completamente sua atenção. É loucura. E falam também que daí no adulto teria um limiar um pouquinho maior, né? Até 2 horas. Nossa, o adulto até 2 horas. Fazer isso, né? A gente fica o dia inteiro trabalhando no computador. E aí é computador, óbvio. celular. A mais de uma atenção tela. realmente vai ser reduzida, né? Não tem e até como. quando a gente pega o celular pra ver alguma... eu vou mandar mensagem pro fulano. Aí você pega... vai. Aí É o que você já... você falou, são tantas telas lá dentro que, mesmo que não tem TDAH, Aham. você se perde, aí você Não, é fez uma tudo loucura. ali, olhou 1000 coisas e não fez o que você ia fazer, né? Uhum, É uma isso loucura. É muito fácil ser desatento hoje em dia no nosso mundo. Muito, não tem como, né? E aí até vocês puxaram esse assunto de tela, né? Muitas vezes os pais questionam, será que meu filho não tem TDAH? E eu falo que mesmo no autismo, né? Como que eu posso melhorar o foco? Como eu posso trazer meu filho de volta? Como que eu posso fazer com que ele interaja mais comigo? Poxa, começa por aí, né? Começa diminuindo telas ou até tirando as telas totalmente. Estabelecendo uma rotina, estando mais presente, né? De corpo presente, alma presente, tudo, com os seus filhos. E isso vale para o adulto. Porque, poxa, eu acho que eu tenho TDAH. Não, mas quanto tempo você tem de tela? Quanto tempo você assiste TV? Né? Você consegue focar? Não, então tá, então vamos fazer um combinado aqui, né? Teve uma paciente que foi assim, ela falou, acho que meu filho tem autismo, não sei o quê. Eu conversei com ela, era o dia inteiro, gente, sem brincadeira, era o dia inteiro, 8 horas por dia, 10 horas por dia de TV, de celular, de tablet para criança. Porque às vezes os pais trabalham, né? Fica alguém cuidando. Fica o dia lá inteiro. E eu falei, olha, eu não tenho como fazer diagnóstico aqui. Eu até falei pra ela, vamos fazer um combinado? Você vai fazer 15 dias de desintoxicação. Eu falei assim, desintoxicação, porque mas eu também trabalho com o celular. Eu falei, olha, sinto muito. Eu tô falando de 15 dias, não é só pra criança. Porque os pais estão viciados. Tá todo mundo viciado. E aí eu falei, vamos fazer 15 dias. Aí você vai fazer esses 15 dias, você vai organizar a rotina dele, você vai organizar a sua rotina. Mas eu fico com o celular, eu tô almoçando e aí chama cliente, não sei o quê. Eu falei, olha, o cliente não vai morrer. Você vai desligar o celular, você vai colocar no modo espera. Tem até aplicativos, né, que te ajudam, que bloqueia, assim, não pode usar, tal, deixa um tempo de uso ali, limita o tempo de uso. E aí você vai ter ali um almoço com seu filho, porque, gente, é 1 hora que você precisa ficar ali com ele, entendeu? É até triste, né, mas talvez é importante que eu fale isso, porque é nesse nível que nós estamos falando ali no consultório pediátrico, né? É falar, poxa, desliga o seu celular, fica ali com o seu filho, almoça com o seu filho, toma café da manhã com o seu filho, tenha tempo de mesa, em família, olho no olho, né? Coisas que eram tão boas. Eu lembro da minha família, né? Quanto que os melhores momentos foram na mesa, conversando. E eles brigavam, né? Pois é. Tipo, nossa, vai ligar a TV enquanto tá na mesa. Né? Mas, E tem que Nem ser conversar, até, né? Brigava. Eu lembro que minha irmã tinha céus de riso, a gente já... Teve um dia que minha mãe, sai da mesa! Aí hoje em dia eles ficam todos no celular. Então... É o básico, né? Voltar Tem que pro ter, básico. gente. Então, volte pro básico, diminua a tela, sabe? Pais, preste atenção nisso. Mesmo que, não é autismo e tal, vocês vão resgatar seus filhos assim, começando desse jeito, né? Mesmo adolescente, falar, adolescente não tem mais jeito? Poxa, tem sim. É assim, até que momento que o seu filho troca o celular por você? Porque vai ter um tempo que ele não vai querer trocar o celular por você. E aí isso é triste. Mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo. E Kelly, é um mito ou é uma das causas pode ser esse excesso de telas, tá levando a esse aumento do autismo?
Olha, também falo que é aquela questão do copinho, né? Aham. Se não acho que causa, não é uma questão que causa, mas ela pode sim simular, Fator, né? simular um autismo. Imagina 10 horas, gente. O que que é 10 horas de tela numa criança? Quem que não vai ficar, sabe, hiperestimulado? Né, o neurônio ali vai ficar hiperexcitado, Uhum. né? É neurotransmissor ali. Então, teoria do copinho ali, poxa, você está colocando coisas. Se a criança tem uma genética favorável ao autismo, tem outras coisas, não está sendo estimulada, porque você concorda que você está o dia inteiro na TV, ela não está sendo estimulada, né, corretamente? Uhum. Então, ela está deixando de aprender. Sim. Então, você está... também tem uma teoria que fala, né, que você leva um golpe na cognição. Quando você pega uma criança precocemente, ela fica exposta à tela o dia inteiro, não tem estímulo, fica ali isolada o tempo todo, ela tem uma genética favorável. Poxa, você está aumentando a chance dessa criança, está aumentando o risco. Não é que é uma causa direta, mas, poxa, você está fazendo algo ali que está influenciando, né? Tá, e com certeza influencia. Com Porque certeza. as telas, elas aumentam, né, muito os níveis de dopamina. Sim. Então, você fica buscando aqui. Aquilo que a dopamina é um neurotransmissor muito responsável, né? Principalmente no loucura. córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, né, da nossa cabeça, que a criança, ela fica naquele estímulo, então, buscando. Até crianças com TDAH, que são mais ativas, elas são super ativas e o que elas têm vontade de comer? Açúcar. Doce. Uhum. Para aumentar a dopamina, porque o nível de dopamina delas é muito baixo, né? Então elas não têm uma resposta para a tarefa rápida, né? Então eles não fazem a gangorra de estimulação. E aí eles buscam açúcar e esse açúcar piora, Agitação. porque aí é um pico muito grande de dopamina, né? E eles não têm controle sobre Aham. isso. Que aí faz um rebote depois. Aham. Bah. E aí eles ficam Olha mais que cansados, aí loucura. busca mais. Então, tem isso no TDAH também, né? Tem muito sobre alimentação, que Sim, também verdade. vai mudar, né? Até o prognóstico, assim, ao longo prazo da criança. E as medicações, assim? O que você acha sobre as medicações no TDAH? Olha, no TDAH, a medicação, tem um fator bem importante, né? Assim, ela realmente ajuda muito, né? Usa-se principalmente uma medicação há muito tempo, né? Que tá já clássica, que é o metilfenidato. Não sei se dá pra falar o nome aqui, mas a famosa Ritalina, né? Precisa detalhar a muito, mas Ritalina. pode falar. Não, mas assim, ela tem um fator importante no tratamento, de fato, para o TDAH, né? Então, ela vai melhorar o foco. Óbvio, se você der para uma criança aí abaixo de 5 até 6 anos, ela pode ter o efeito contrário. Em vez de trazer mais o foco, mais essa questão, ela pode deixar mais agitado, né? Por conta dos receptores ali, que ainda não estão muito maduros, da neurotransmissores, né? Os receptores dos neurotransmissores. Então, não é muito indicado usar antes dessa idade. Por isso que até, assim, não é nem que não se faz diagnóstico, mas pode fazer outras coisas, né, antes de 5, 6 anos, sim, como, por exemplo, diminuir as telas, ajustar a rotina, terapias, com psicoterapia. Mas no TDAH ele tem um papel importante também. Kelly, e só para complementar essa parte, então, não existe nada, nenhum desenho, nenhum tipo de jogo que pode ajudar no desenvolvimento. Olha, isso é um pouco controverso. Assim, não é indicado que a criança tenha acesso a telas antes dos 2 anos, né? Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria. Existem algumas questões que as pessoas falam, mas se ela não tiver contato com a tela, ela vai ser alienado. Também não é verdade isso, né? Isso, na verdade, é uma falácia, é um mito, porque nós estamos inseridos na tecnologia, então, naturalmente, ela vai ter esse contato. Então, não é que ela vai ser alienada, ela não vai aprender. E não é o momento, não é a idade, né? Depois disso, eu acho que precisa ter muito equilíbrio, muita parcimônia. Ela falou, 60 minutos no adolescente, gente. Para criança, eu diria 30 minutos no máximo, 15. Eu percebo que as minhas filhas ficam mais agitadas, né? Quando tem acesso à tela. É pouquíssimo em casa, mas se elas têm um pouquinho, eu já percebo uma diferença. E eu não gosto. E tem outras formas de estimular. Agora, se você for um pai extremamente comprometido, que, né, traz um ambiente saudável, não fica expondo a telas. Quando expõe a telas, é um jogo que vocês estão ali juntos, interagindo, aprendendo algo, ok.
Sim. Só que o problema é que a maioria das pessoas não usa a tela desse jeito, né? Usa para o ócio, usa porque, deixa aqui, eu preciso que essa criança fique quieta, eu preciso trabalhar, eu preciso, tudo bem, trabalhar, ok, mas tem outras formas. Eu preciso de alguma hora de paz aqui, e eu preciso que ela fique quieta, e aí eu vou deixar a tela. E aí é aquele momento que a criança precisa do ócio, né? O ócio criativo, que não existe mais, Aham. e que ela vai inventar alguma coisa, ela vai pegar um copo e vai fazer alguma coisa, ela vai montar um objeto, ela vai inventar uma brincadeira e não existe mais esse tempo de criatividade para a criança. Não, perfeito. Voltando um pouquinho às medicações, né? Que Aham. eu sou psiquiatra. Ah, Então, os pacientes, hoje em dia, já adultos, né, chegam muito no consultório. Eu quero um diagnóstico, eu sou TDAH, né? Ou Então, já vem tem essa pedindo dificuldade. remédio. me dá um remédio, pelo Qual amor o de nome do Deus. remédio? Aham, e assim, nos É Estados verdade. Unidos, 30%, 35% mais ou menos dos indivíduos entre 17 e 35 anos fazem uso de algum psicoestimulante. Então, Caramba. muita gente, né? E o Brasil, ele meio que mimete os Estados Unidos. Então, nós Tá estamos no nesse caminho, gente. É muita gente usando, né? Caramba. Mas no adulto, né? Será que isso é bom? Será que não tem outras alternativas, né? Será que realmente é esse diagnóstico? Acho que ficam algumas discussões aí. E na criança, o que é visto, né? Quando você começa algum psicoestimulante, a criança ela consegue fazer porque pela neuroplasticidade, né? A criança, a neuroplasticidade é a condição que ela consegue desenvolver melhor o seu cérebro, né? Aham. Então, isso acontece até aos 25 anos, mais ou menos, nos adultos, né? A neuroplasticidade e vai diminuindo, claro, a cada ano. Mas quando é muito criança, você começa a usar a medicação, meio que a medicação ensina o seu cérebro a trabalhar. E talvez ao longo do tempo, depois de um tempo, você não vai mais precisar dessa medicação, porque ele já vai estar ali, ele vai partir daquela situação. Eu já sei que quando acontece isso, eu tenho que ser assim. Sabe o Sim. caminho. Né? E aí ele já sabe o caminho mesmo. Então isso pode acontecer e os pais não precisam ter tanto medo, né, de começar sim. a medicação quando bem indicado. É verdade. Na E somado a isso, né? Poxa, como é que você vai tomar a medicação e a criança fica o dia inteiro na tela, não tem rotina? Então, poxa, se a criança tem uma rotina, a mãe tá engajada, não fica expondo a telas, e essa criança precisa, gente, vai fazer. Tudo bem, vai tomar, não tem problema. Só que é o que você falou, é esse exagero, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muitos pais, muitos que têm muito medo de medicação. Então, assim, poxa, bons profissionais vão saber te indicar e realmente indicar quando preciso, né? Porque o que pode acontecer é que essa criança ela não faz o tratamento, né? Aí chega na adolescência, ela vai procurar algum tipo de substância psicoativa, né? Um isso tipo é verdade. de droga ilegal, porque ela sente a necessidade, né, Olha só. de modular o cérebro dela. Então aí ela acaba usando maconha, porque ela fala assim, eu só consigo relaxar quando eu uso maconha, né? Ou então Nossa. cocaína, que é uma molécula muito parecida, né, com a da Ritalina, que é uma anfetamina. Então ela acha que ela consegue também se concentrar mais. Olha Então só. esse é o risco. Precisa ser visto quando é criança para que depois na adolescência ela não venha procurar outras alternativas não eficazes, né, e Sim. muito prejudiciais, né, a longo prazo. Nossa, super importante esse seu ponto. Muito legal mesmo, isso é verdade. Eu não tinha pensado assim, mas real, né? Não sei se você também vê isso no consultório, se você já teve alguma experiência com relação a isso. Eu sempre lembro que no colégio eu tinha alguns amigos, e eu tenho um amigo que eu acompanho hoje ele pelas redes sociais, mas que, gente, ele tinha TDAH. Hoje eu adulta, eu falo assim, não é possível que ninguém viu aquilo, sabe? Ele não parava quieto, ele não conseguia se concentrar, ele não copiava as coisas das tarefas, nada. E ele foi expulso de alguns colégios algumas vezes, né? Poxa. E depois, quando ele virou adolescente, ele foi para outro caminho, né? Para o caminho realmente do uso das substâncias. E ele nunca conseguiu parar. Poxa, que difícil. Então, Nossa. eu vi, assim, acompanhei a vida dele e o tanto que é ruim isso, o tanto que ele perdeu, né? Entendi. E aí, no consultório também, você vê que chega já... nunca teve o diagnóstico, e aí quando chega foi porque já teve várias internações Consequências. Nossa. por uso de substâncias e nunca foi visto. Caramba. Eu tenho um Kelly. conhecido, assim, que foi exatamente isso. Ele foi internado já, super grave, internado, tomando medicação. E aí, agora que ele foi internado e conseguiu, assim, um atendimento psiquiátrico bem detalhado, chegaram à conclusão que ele tinha TDAH lá atrás, nunca foi visto, começou na maconha, e aí foi indo exatamente por esse Aí caminho. fica daí falando, é que essa criança aqui nunca vai dar certo, né? Essa criança que Ai, tem desse problema. jeito, isso é muito ruim. Por isso que eu acho que é bem legal isso que a gente mostrou. Tipo, tem dois Uau, pontos. é verdade. Um é o que
quem não, às vezes, está passando batido, quem precisaria do diagnóstico. Uhum. Sim. E, ao mesmo tempo, quem não tem, É. tá assim, uma febre, já chega querendo tomar um É. remédio só para Ah, é se sentir super mais importante esse estimulando. ponto. Uhum. Achei extremamente importante. Legal. Mas tem outras alternativas também, né? É? Além das medicações, né? Ritalina, Venvance, né? Outras medicações aí que são psicoestimulantes. Nós também temos algumas outras alternativas para as pessoas que acham que estão com alguma alteração de foco. Né? Por exemplo, a L-tirosina, né? Que é uma medicação que ajuda, né? No estímulo de dopamina, por exemplo. Olha que legal. É um suplemento. É um suplemento. Que aham. maravilhoso. Que dá para usar, assim, tem que ter um pouco... Já vou precisar aqui. Aceito. Aceito, por favor. Sim, que tem até um pouco de parcimônia, porque como você não consegue saber qual realmente é a dosagem, ainda não tem estudo, é uma que medicação, assim, tem aquela dosagem bem estudada, mas é algo que dá para lançar mão. A colina também eu já ouvi que tem a ver muito também com a questão do aprendizado, Do né? aprendizado, A porque colina. tem alguns anticolinesterásicos, Aham, né, aham. que podem ajudar bastante. Falam também. até de acetilcolina hoje, né? Sim, então Bom, usando tá ali bastante no N-acetilcisteína, a acetilcolina, acetilcisteína que o pessoal tá usando muito, né? Uhum, então, eu tenho o ômega 3 também, que É, reduz ômega 3. inflamação, né? Não é que ele vá fazer com que você não precise usar uma medicação, Aham, aham. mas talvez você use uma dosagem menor, Sim. Olha né? só. Porque ele reduz a inflamação neuronal. Muito Então, tem bom. algumas outras alternativas, né? Além de todos os estímulos, diminuir tela, né? O tipo de claro. alimentação, atividade Já física. estamos considerando que isso vai acontecer, né? Já passamos desse ponto. E atividade física, por exemplo, eu percebo que eu fico muito mais relaxada, mais tranquila quando eu faço atividade física. Isso, né, é real. Menos ansiosa. Gente, faz muita diferença, né? Muito. Impressionante. É o arroz com feijão, né? Faço isso aí bem feito, né? O básico, a base. Uhum. Não, com certeza. E o ômega 3 tem estudo, né? Você acho que citou uma vez. Já comprovando melhora na estudos, depressão. Sim. Maravilhoso. Ele também pode reduzir, né? O uso, a quantidade de uso de antidepressivo. Nossa, maravilhoso. E melhora também o processo imunológico como um todo, né? Cardiovascular. Sabe, eu lembrei também de um estudo que associava, não lembro se era autismo, acho que era nessa linha, assim, de TDAH. Algum transtorno do acho que era algum neurodesenvolvimento, a transtorno dificuldade de aprendizado. Alguma coisa de cognição e aprendizado, mas avaliando a ocitocina. E mostrando que também estava ligado com um certo grau de desbiose, que aí não tinha essa produção adequada, né, da ocitocina. E aí tratando também com probióticos mesmo, específicos mais em nível de estudos, né, não só para estudo mesmo, já restabelecia o nível de ocitocina, sem precisar dar a ocitocina direto. Até porque a gente pensa nesses hormônios do bem-estar, né, do prazer. O que promove o bem-estar e o prazer, né? Atividade física ajuda, um bom sono, uma boa alimentação, então... Bom sono. Então, assim, a ocitocina é o hormônio do prazer, a amamentação, quando você tem amamenta, libera ocitocina, né? O próprio parto libera ocitocina, situações assim, de prazer e relacionamento, né? Tem também agora, eles estão falando bastante da eletroestimulação. Isso eu já ouvi. Transcraniana, que é um eletrodo, né, que você coloca e passa a estimulação eletromagnética, mas no córtex pré-frontal também. E aí eles acessam aquela área e você melhora as suas atividades de tarefa. Uau. Então, você vê que antes eu demorava tanto tempo para fazer alguma coisa, né, porque eu ficava viajando. Aí depois, quando faz essa eletroestimulação, você melhora o seu desenvolvimento porque você já não fica tanto tempo assim. Então, ele faz a remodulação neuronal. Então, você ensina mesmo o seu cérebro a funcionar de uma forma diferente. Os caminhos. É muito bom e é não invasivo, né? Então, você não vai ter o prejuízo das medicações a longo prazo. Teve um paciente mesmo que fez e disse que teve bastante resultado, melhorou bastante. Uhum. É muito legal, né? Ver Tem que alguns estudos já, né? evoluindo. Nossa, tá avançando muito. Uhum. E essa modinha de psilocibina, esses alucinógenos e substâncias assim, tá agora uma febre de fazer tratamentos com isso. Não, acho que não, não é o caso, acho que né? tem pouquíssimos estudos, né? Quando você o canabidiol não, mas é outra coisa, né? O canabidiol ainda tem estudos sérios, já tem bastante uso, né? Terapêutico. Medicamentoso, bem sérios, né? Tudo.
Mas É, esses mas- aí Mas tem E o do canabidiol com autismo? tem É? bastante Mas é estudo mais já. para distúrbio de comportamento. Isso, é. Mas tem situações que, né, precisa, Uhum. tudo, por exemplo, usa-se muito a risperidona, Uhum. mas muitas vezes não tem resposta, ou às vezes está com terapia múltipla, e aí você muda muitas vezes para o canabidiol Uhum. e consegue tirar, fazer o desmame dos outros medicamentos. Reduziu. Não, até o desmame mesmo, ou reduzir, porque ele consegue ajudar nessa Sim. parte. Porque pro autismo, né, não que tenha um medicamento para o autismo, né, você vai tratar outras coisas no autismo, por exemplo, impulsividade, Os agressividade, sintomas mesmo, É. né? Uhum. então É, ajuda, mas mais tem o bastante já. comportamento, né? Porque tem alguns É. pacientes que não tem, Não, né? não usa, é só a terapia mesmo, Sim. mas tem alguns que, por conta de comportamento, hétero autoagressividade, né, que Uhum. é algo que, né, pode até infligir risco ou para o outro ou para a própria pessoa, Sim. é algo que tem uma indicação de medicamento, no caso. Acho que Ô, Kelly, Muitas então, coisas aí. vamos então só falar um pouquinho. Você tem aí uma outra página que você trabalha com o marketing, Aham. que a gente também acha super interessante, né? Porque a gente faz toda a medicina, todo o caminho, estuda muito, mas a gente se vê um pouco perdido, né? Quando acaba, Aham. principalmente no digital, que é mais recente, né? Então, você tá bem forte aí nessa parte da mentoria médica, né? Sim, então depois, né, de ter tido aí essa experiência com consultório, redes sociais, né, são 10 anos na rede social, 10 anos no consultório, eu falo que eu errei muito, aprendi muito, Sim. teve a questão do digital, consultório, clínica, então eu entendi que também parte da minha missão também era ajudar outras médicas a fazer a gestão da sua carreira, a valorizar mais, né, o seu trabalho, porque eu vejo médicos e médicas maravilhosas com um conhecimento extremo na sua área específica, muitas vezes, coisas que só aquela pessoa tem, e não sabendo divulgar, não sabendo fazer essa gestão, não valorizando o seu trabalho, ainda com plantão, convênio, enfim. E aí acaba muitas vezes frustrado com a profissão, né? Então eu faço esse trabalho de mentoria para médicas e médicos e tem sido muito, muito legal. Tem tido resultados muito bons com as mentoreadas e os mentoriados. Não, é muito legal. Ensinando porque... sobre isso, né? Porque ninguém ensina isso na faculdade, ninguém ensina sobre exato. empreendedorismo, sobre empresa, sobre negócio, sobre, sei lá, finanças. E eu acho de verdade que se tivesse que fazer novamente essa reestruturação do currículo médico, eu espero que muito importante. comecem a inserir isso também, porque faz muita diferença, né, para a carreira. Acho que hoje até os alunos dariam mais importância a isso. Né? Ah, Porque com sabem que certeza. Eu lembro que na minha faculdade eu fiz PUC, né? Paraná. Aham. E lá eu tinha aula de gestão. Ah, é? Mas a aula de gestão é aquela que ninguém Bagunça, fala. "Ai, que zoeira." bagunça." Nem E ligar. hoje, né, depois Igual direito. velho, assim, Uau. você vê que é super importante, né? Sim. Nossa, eu não tive. Acho que dessas aulas, assim, eu fiz Unicamp, né? A gente tinha ética médica, talvez fosse uma matéria um pouco diferente nessa área, mas só, assim, carreira realmente, e entrar para essa área do empreendedorismo, marketing, foi realmente depois da faculdade, que eu fui aprender, estudar e tudo. Nos últimos anos que deu um boom mesmo, né? De Sim. redes sociais, tudo. Hoje em dia não dá pra realmente se imaginar sem. É, E a gente vê muitos médicos realmente, o que você falou, frustrados, né? Até desanimados na profissão. E muito bons. uns Muito bons, mas que ninguém tecnicamente, sabe, né? Não sabe mostrar isso, né? Então, bom, a minha página, para quem quer saber mais, médicos, né? Tem o Instagram, que é o @doutora Kelly, DRA, Kelly Oliveira M. Sim. M de mentora, M de marketing, para lembrar aí. A Kelly é Boa. enorme, gente, nas redes sociais, né? Tanto na parte da pediatria, né? Quanto que a do marketing. Então, assim, ela é uma pessoa muito especial, sabe muito. Então, sigam ela, né? É um prazer, Kelly, ter falado com você. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Sabemos o tanto que o tempo, né, é valioso. O nosso Sim, tempo é a coisa sim. mais valiosa que nós Com temos. na vida. certeza. Então, muito obrigada. Nosso Foi maior muito bom. ativo. Obrigada, viu, Obrigada. Kelly? Obrigada, gente. Para pais, né, quem ainda não me conhece, todos vocês falaram, a página é o Pediatria Descomplicada. Aí, se vocês colocarem o @ no Instagram, Pediatria Descomplicada, ou também tem YouTube, blog,
Tem podcast também, vocês podem procurar lá, que vocês vão achar. Não, legal. Sim, obrigada e agradecendo também a você que ficou até aqui, Sim. né, nos assistindo, nos privilegiando. Então, obrigada. Nos siga, se inscreva no canal, compartilhe. Aqui também, muito obrigada aos nossos Agradecer. parceiros, né, que é o Power E hoje a gente tá Focus, até aqui com um presentinho especial deles, que é essa caneca. canequinha. Pra ter mais foco, né, gente? É. Vamos ajudar aí. Tanto que falamos, Sim. né, de atenção e foco, então ele realmente ajuda, né? Tem só ingredientes naturais, Sim. vale a pena provar. Não tem Ideia adoçante. saudável também, É. que é o nosso parceiro, Olha, muito muito bom. querido. A Kelly vai provar tudo aqui. Vou. Ela vai Vou já. contar pra vocês. Que- Tudo sem açúcar. Sem açúcar, Olha que maravilhoso. sem glúten, né? Sem lactose. Não dá inflamação, neuroinflamação. Ótimo. Vai ser muito bom. Obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, É. pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.